Ai, pra você ter alguém, você precisa se amar primeiro, nananã e nananã. Então você não vai ter alguém nunca, velho, porque amor próprio é um negócio que a gente constrói a vida inteira. Bom, esse tema ele é muito significativo na minha vida, porque eu sempre fui uma pessoa muito romântica, uma pessoa muito sonhadora, e esse sonho, esse romance todo foi se embrutecendo, foi sendo substituído por medo, sendo substituído por muros de proteção contra o outro. E que medo enorme é esse que a gente tem do outro, sabe? Todo esse encantamento, esse mundo cor-de-rosa foi ficando cinza com o passar dos anos. E eu acho que não existe só o cor-de-rosa e o cinza, sabe? Existe um caminho do meio ali que a gente precisa considerar. O problema é que os influenciadores que a gente segue, as coisas que a gente ouve, estão sempre tendendo para um dos dois caminhos. E hoje a gente vai tentar passar um pouquinho pelo meio. A gente vive uma crise das relações nos tempos modernos agora. Isso é um processo resultante da nossa sociedade evoluindo como um todo. Hoje eu vou trazer aqui, já de começo, um conceito do Bauman, Zygmunt Bauman. Ele fala em modernidade líquida que antes nós éramos uma sociedade com muitos sólidos. Uma família sólida, papéis muito sólidos, empresa sólida, emprego sólido, chefe sólido. Tudo era muito rígido, tudo era muito já pré-fabricado para você. Conforme tudo foi evoluindo, esses sólidos começaram a derreter. Aquilo que antes era muito certo de que você ia estudar, casar, ter filhos, formar uma família e colocar mais gente para trabalhar no sistema, isso começou a derreter. As pessoas começaram a questionar isso e não só questionar isso, naturalmente o modelo que a sociedade começou a apresentar fez com que as pessoas não quisessem mais aquele modelo sólido e tradicional. Existe uma premissa de que a liquidez é liberdade, mas até que ponto é liberdade se essa liberdade também te prende? Até que ponto é liberdade se o custo dessa liberdade é você se privar de viver algumas experiências porque você acha que elas são sólidas demais? E é por isso que eu acredito que o caminho do meio ele tem que começar a ser visualizado por nós. Enfim, a gente começou com o Zygmunt Bauman, então a gente vai dar continuidade também com outra obra do Zygmunt Bauman, e eu peguei uma frasezinha bem pequenininha aqui, que é: relacionar-se é arriscado, mas não se relacionar é ainda mais. Essa ideia, ela vem de uma coisa que parece estar acontecendo muito ultimamente. A gente tá começando a ter medo do vínculo, porque o vínculo já lembra automaticamente aquela solidez lá atrás que a gente lutou tanto para que não existisse mais. A gente lutou tanto pela liberdade que às vezes a gente gosta de alguém e só a ideia da gente, por exemplo, se casar ou ficar para sempre com essa pessoa é quase como se fosse uma coisa que você tem que cochichar, que ninguém pode te ouvir falando que você quer casar. Ninguém pode te ouvir falando que você deseja, talvez, essas coisas assim. Eu não tô dizendo que isso é pra todo mundo. Eu tenho vários amigos que ainda estão lá nos sólidos. Eles vivem a realidade e o paradigma dos sólidos. Mas a sociedade em geral, as gerações que estão vindo agora, elas estão vindo todas cobertas pelo medo. Elas nem se relacionam mais. Muita gente não sai de casa, muita gente não se comunica. As pessoas não frequentam lugares, as pessoas não se conhecem na realidade. Muita gente tá no virtual e isso acaba que deixa ainda um pouco mais difícil com que esse vínculo verdadeiro cresça e se estabeleça. E começa a parecer que é quase impossível disso acontecer. Às vezes a gente, mesmo as pessoas que se permitem, que saem bastante, que conhecem muita gente, você vê que o vínculo ele acontece ali, começa a acontecer e ele já se desanda ali naquele começo. Não tem uma continuidade, tem muito medo, tem muito uma sensação de que, sei lá, essa pessoa fez uma coisa aqui que eu não gostei, essa pessoa falou um negócio que eu não gostei, tem mais 300 milhões de pessoas, pra que eu vou, tipo assim, ficar com essa pessoa que fez algo que eu não gostei, se tem um monte? E a gente acaba tratando os seres humanos como porra nenhuma, a gente acaba tratando os seres humanos como se fosse um copo descartável, que a gente só vai pro próximo e foda-se. Sendo que não é bem assim. Se a gente tivesse acesso, às vezes, àquela mesma pessoa que você descartou sem pensar duas vezes há anos atrás, talvez você teria ela e mais uma chance na sua vida, sabe? Então eu acho que essa ideia de que a gente tem muita gente, muitas possibilidades, ela faz com que a gente também não permaneça nos nossos vínculos. Ou a gente tem tanto medo de se decepcionar que a gente nem tem coragem de criar o vínculo, ou a gente tem tanta certeza de que tem tanta gente no mundo que a gente não tem vontade de criar o vínculo. Só que eu fui percebendo que, na minha vivência própria, eu tive já esse momento
onde eu estava com alguém ali e eu falava, ah, mano, mas será que eu quero estar mesmo aqui? Porque tem tantas possibilidades pra mim. E com o tempo eu percebi que durante toda a minha vida, de todas as pessoas com quem eu me relacionei, pouquíssimas pessoas foram as pessoas que eu realmente gostei. Pouquíssimas foram as pessoas realmente admiráveis. Essas pessoas são raras. Elas não estão disponíveis por aí. A gente pensa, ai, nossa, tantas pessoas especiais no mundo, realmente. Mas aquela pessoa especial pra gente, essas pessoas são especiais por um motivo, sabe? Então eu acho que fazer um descarte assim, indiscriminado, não é legal. Mas aí quando eu começo a falar, eu mesma começo a me pegar no pensamento de tipo, pô, você tá falando que as pessoas que são especiais, elas são especiais pra caramba. Aí chega aquela outra face da pessoa que tá sofrendo por uma pessoa muito especial, e aí você fala, mas cara, você não precisa sofrer por ela, tem tanta gente no mundo. E eu me pego nessa dicotomia, sabe? De tipo, tem tanta gente no mundo, será? Mas também não posso ficar sofrendo por uma pessoa. E eu acho que nesse momento entra aquela parte de que, tipo, a gente precisa aprender a se acolher quando a gente perde uma pessoa especial, sabendo que aquela pessoa era muito especial mesmo, tá tudo bem. Vão vir outras pessoas? Sim, não vão ser iguais àquela, porque ninguém é igual. A gente até acha que, tem um estilo assim, não sei o quê. A gente até tenta fazer essa substituição, mas não existe. Então, eu acho que amar é complexo, o amor é complexo demais. E a gente viaja, às vezes, numas coisas, numas ideias que mais prejudicam a gente do que ajudam. E no fim, tá todo mundo um pouco solitário, um pouco frustrado e sem saber como criar um vínculo de verdade com as pessoas. Eu percebi que era mais fácil criar vínculo quando eu era adolescente, quando eu tinha aquele grupo de amigos ali da escola, quando eu tinha pessoas ao meu redor. Depois de adulto, que a gente fica sozinho, que a gente às vezes trabalha home office, por exemplo, eu trabalho home office, eu não convivo com muitas pessoas. É muito difícil. Por mais que você esteja eventualmente em aplicativos de relacionamento, é tudo muito vazio, é tudo muito difícil. O vínculo, por que era mais fácil fazer vínculo quando eu tava na adolescência? Porque essas pessoas estavam convivendo comigo ali todo dia, sabe? Existe aquele momento de conhecer a pessoa bem, admirar a pessoa, começar a olhar a pessoa diferente. Eu acho que a gente perdeu essa paciência, a gente perdeu esse jogo legal de estar conhecendo alguém naturalmente. E não que os aplicativos sejam ruins, mas como tudo é muito apressado, a gente acaba colocando essa pressa no vínculo também. Eu mesma já me peguei muito ansiosa com pessoas que eu acabei de conhecer, querendo saber, ai meu Deus, será que essa pessoa gostou de mim? Será que não sei o quê? Tipo assim, cara, você não deu tempo pra pessoa gostar de você. É tudo muito ansiogênico, sabe? É como se relacionar, pelo menos pra mim, por muito tempo, foi uma coisa de tipo assim, caralho, gatilho de ansiedade. E hoje eu consigo olhar pra isso de um outro lugar, não perfeito, jamais. Ainda sou uma pessoa que sofre pra se relacionar, mas estou tentando entender como é que a gente faz, não pra não sofrer, mas pra se locomover nesse ambiente, nesse espaço emocional, de uma maneira mais coerente, né? De uma maneira um pouco mais adulta, talvez. E isso demora para acontecer. Isso vem com experiência. E é da experiência também que a gente vai falar hoje. A partir do momento que a gente se fecha, a partir do momento que a gente bota o foco em tudo menos nas relações, com a desculpa de não, eu preciso focar no meu trabalho agora. Mano, você dá conta de focar no seu trabalho, focar numa relação, focar nos seus amigos. Você só tá fugindo de ter uma relação. Porque a relação é um espelho, né? Você só se conhece completamente quando você é confrontado com o outro. Enquanto você não é confrontado com o outro, são só suas ideias, a sua cabeça, e você nunca tem nenhum atrito pra te tirar do sério, entendeu? Enquanto você não se confronta com o outro, o seu mundo é perfeito, porque é só você que tem de juiz nesse mundo. A partir do momento que a gente se conecta com o outro, que a gente está com o outro, é o momento onde a gente descobre mais sobre nós mesmos. É o momento onde a gente descobre onde dói, onde incomoda, onde é legal, onde não é. E quando a gente se priva dessa experiência, seja lá por qual desculpa a gente dá para nós mesmos, ou até por dificuldade mesmo, a gente se priva de conhecer uma parte de nós. A gente se priva de melhorar na vida mesmo. E também a gente se priva até de fazer com que a dor do amor se modifique. Eu tive um professor de arquitetura que ele falava: existem dois tipos de pessoas, as que desenham bem e as que pararam de desenhar aos 5 anos de idade. E isso
serve pra tudo na nossa vida. Então, se você teve um relacionamento, se traumatizou e você nunca mais quer ter um relacionamento por causa daquele que deu errado, é como se você fosse a criança de 5 anos que parou de desenhar, sabe? Como é que você vai evoluir emocionalmente? Como é que você vai adquirir habilidades pra lidar com o outro se você está fugindo do outro? Se você está fugindo da dor, se você está fugindo da decepção? Fora que se você foge da decepção, toda vez que a decepção vier, e ela vai vir inevitavelmente, não importa o que você fizer, você vai se decepcionar. Se você foge da decepção, ela vai vir mais forte. Ela vai vir de uma maneira que você não vai saber lidar com ela. E isso é muito pior. Isso é muito pior do que se decepcionar e falar, pô, cara, já me decepcionei tantas vezes. Tudo bem, não vou perder a fé. Nas primeiras vezes que a gente se decepciona, principalmente com amor, a gente meio que perde a fé. A gente fala, ai, eu nunca mais vou amar ninguém. Mentira, você é uma fonte inesgotável de amor. Você tem muita coisa pra compartilhar, você tem muita coisa pra dar. E não vai ser uma pessoa que vai tirar isso de você. Não vai ser uma pessoa que vai definir o seu rolê, sabe? Essa pessoa passou na sua vida pra te ensinar e todas as outras pessoas também. Mesmo as que não são um relacionamento amoroso. Todo mundo que passa na nossa vida passa pra ensinar alguma coisa e se a gente ficar no lugar do trauma, que eu entendo que ele é necessário, existe um luto, existe um trauma da perda da pessoa ou do que a pessoa fez pra gente, mas a gente precisa entender que o único jeito de superar esse trauma é se lançando e se permitindo viver. E viver é isso, viver é testar, viver é tentar de novo, viver é se permitir que outras pessoas entrem na sua vida e viver é estar em constante movimento. Porque a única coisa que tá parada, nem a morte é parada, sabe? Nem o corpo em decomposição tá parado, ele tá ali, ó, sendo decomposto. Então não tem como evitar a mudança, evitar a vida. A vida é assim, a vida tem que fluir e a gente tem que fluir com ela. Vamos voltar para a pauta? Mais uma frase do Bauman. Os laços humanos tornaram-se frágeis, facilmente desatáveis, porque aprendemos a temer a dependência. E isso aqui, eu acho que principalmente para minha geração, é uma coisa, um ponto que definiu a geração. Eu falo como uma mulher que viu outras mulheres da família, amigas da minha mãe, sofrerem com uma dependência dos seus parceiros, ou até mesmo o contrário. Geralmente são as mulheres, infelizmente ainda, a maioria que sofrem com essa coisa da dependência. E o quanto isso é prejudicial, você crescer num ambiente onde você vê o que a dependência faz com o ser humano. E aí você cresce e fala, mano, eu nunca vou me permitir passar por isso. Eu nunca vou permitir que um homem faça isso comigo, porque eu sou dependente dele. Tipo, que dá na cabeça da pessoa pra ela permitir certas coisas? Mas a gente não é essa pessoa. E a época era diferente, sabe? Os laços naquela época eram diferentes, o relevar era diferente. Hoje a gente não releva muita coisa e não tem que relevar. Mas eu confesso que esse medo dessa dependência que eu vi, essa dependência excessiva, doente, porque também não é porque foi criado em outra geração que a dependência é uma coisa tranquila. Dependência é uma doença. E você vê o quanto que a pessoa se anula, o quanto que a pessoa se mata aos poucos, morre um pouquinho todos os dias, porque ela é dependente de outra, que suga a alma dela e tudo que pode dela. E aí você cresce uma pessoa nesse mundo, vendo essas coisas na sua frente, vendo todas as mulheres da sua família sendo subjugadas por um homem, e você fala, mano, se amor é isso, eu não quero amor. Se amor é isso, eu não quero amar. Se amor é isso, eu quero ficar sozinha pro resto da minha vida. Se amor é isso, eu quero ser a mulher mais independente do mundo. Se amor é isso, eu não quero. Não quero pra mim. Só que amor não era aquilo. E demorou muitos anos pra eu entender. Porque não é uma coisa consciente. Tipo assim, eu pensando, esse amor é isso, tá. Não, é uma coisa lá dentro da alma, assim. Que ela vem sem você nem saber de onde tá vindo essa voz, de onde tá vindo essa coisa. E ela faz com que você tome atitudes baseadas no medo. Não baseadas no amor. Não baseadas na liberdade, na espontaneidade. E eu entendo que isso aconteceu com muitas mulheres da minha geração. Que a gente cresceu vendo outras mulheres sendo subjugadas. Hoje nós temos um discurso de liberdade muito importante, que foi importante para todas nós nos libertarmos, conquistarmos direitos, só que isso também não pode ir ao extremo. Assim como a dependência ao extremo é uma doença, uma coisa horrível, essa independência, esse achar que eu posso tudo sem o outro, também é uma doença que vai te levar para o fundo do poço do mesmo jeito, porque nós precisamos uns dos outros. Não interessa o quanto você se ache autossuficiente, nós precisamos uns dos outros desde o princípio para que a humanidade progredisse e chegasse onde está. A gente não fez isso sozinha, a gente nunca vai fazer isso sozinha.
Então, por mais que você se isole e ache que você é o último morango do rolê e ache que você pode fazer tudo sozinho, sim, você pode. Mas a sua vida não vai estar completa porque a gente precisa do outro. A gente precisa dos amigos, a gente precisa dos parceiros, a gente precisa de alguma forma da nossa família, seja lá que tipo de família seja, não importa quem esse outro seja, a gente precisa do outro. Então, quando a gente vê os dois extremos, a gente vê quão problemático é e o quão nesse momento do mundo as coisas vão para esse lugar mais problemático e polarizador do que pro lugar lógico, do que pro lugar que os problemas eles são discutíveis e resolvíveis. A gente tá todo mundo apontando o dedo na cara do outro e falando, nossa, nenhuma mulher presta. Os red pills mesmo. Nossa, nenhuma mulher presta, que não sei o que, não sei o que lá. As pink pills falando, usem os homens, tirem tudo deles, que não sei o que, homem é feito pra usar, que não sei o que, nenhum homem te ama, não. Acho que os dois são exatamente a mesma coisa. Um pautado pelo machismo excessivo, o outro pautado pelo que eu não sei nem se eu chamaria de feminismo, eu chamaria de alguma outra coisa, é um extremismo mesmo, dos dois lados. Então, tudo que caminha pelos extremos é problemático e é mais ou menos por aí que começamos a nossa discussão. Por que eu coloquei esse tema específico no vídeo? Porque querer alguém, desejar alguém te desmerece. Porque eu estava num lugar meio assim. Pô, cara, eu quero um dia sim encontrar uma pessoa massa. Talvez um dia eu queira me casar. E vocês não estão entendendo quanto tempo eu demorei pra verbalizar isso. Porque tava tão introjetado na minha mente de que eu tinha que ser independente, de que eu não precisava de homem, de que eu sou hétero, então eu vou usar aqui homem porque eu sou hétero, mas você coloque pra, seja lá qual orientação seja a sua. Eu estava muito nessa defensiva de que eu não preciso de ninguém, eu não quero me casar, eu não quero nananã e nananã e nananã, porque isso aí é regra da sociedade. E isso virou uma liberdade tão rígida, tão cruel. É um discurso que corroeu de alguma forma a minha própria autonomia de pensar. Demorei muito tempo para perceber que, pô, cara, talvez você queira sim alguém. Por mais que todo mundo esteja nessa dessa rigidez de tipo, ai, pra você ter alguém, você precisa se amar primeiro, nananã e nananã. Então você não vai ter alguém nunca, velho, porque amor próprio é um negócio que a gente constrói a vida inteira. E eu ficava nessa, e porra, mano, juro, eu tive relacionamentos tão incríveis que me ensinaram muito sobre amor próprio. Eu tive relacionamentos horríveis que acabaram com o meu amor próprio. Só que acabar com o meu amor próprio e me ajudar a reconstruir o meu amor próprio, eu precisei de pessoas pra me fazerem transitar entre esses lugares, entende? Se não fossem essas pessoas, eu não teria nem ideia direito do que é o amor próprio. Eu não teria ideia de quem sou eu. O que destrói o meu amor próprio? Hoje eu sei. Hoje eu sei o que eu não permito mais. Será que se eu não tivesse passado por aquela experiência horrorosa, eu saberia hoje? E mesmo destruída, mesmo quebrada, num outro relacionamento, eu fui aceita, eu fui amada. E eu descobri que eu posso ser muito amada mesmo estando quebrada. Descobri que eu posso ser muito amada mesmo não me amando tanto assim. Eu descobri que às vezes o amor da outra pessoa cura. O amor da outra pessoa ajuda a gente a se curar, a querer ser melhor. E não é uma regra, sabe? Você ter que se amar pra ser amado, cara. Todo mundo merece ser amado, todo mundo quer ser amado. Essa é a grande verdade. Todo mundo quer. E enquanto a gente ficar colocando regras rígidas na nossa cabeça de ai, pra eu ser isso, primeiro eu tenho que ser isso, pra eu conseguir aquilo, eu tenho que ser aquilo, as coisas não fluem. A gente fica num lugar onde o próprio controle faz com que a gente perca ele. Voltando para a nossa pauta, eu trouxe aqui alguns conceitos que estão me horrorizando ultimamente, que falam também sobre essa coisa do relacionamento, que são os conceitos do Pink Pill. E esse conceito se infiltra muito fácil na cabeça das mulheres, cara, porque a gente tá revoltada. Então, quando você pega pessoas revoltadas juntas e bota um discurso tóxico que também tem esse teor de revolta, você tá ali polarizando uma massa, você tá causando um caos no pensamento das pessoas e elas já estão revoltadas, então obviamente que é mais fácil delas comprarem. Por isso esse tipo de pensamento extremista é tão perigoso. E ele é perigoso em qualquer coisa. A gente vê na política todo dia o quanto que ser extremista é perigoso. E as ideias, assim, que são pregadas pelos Pink Pills geralmente são que os homens são, em essência, manipuladores e mal intencionados, como se os homens fossem o mal do mundo. Isso num contexto mais hétero, né? Eu não sei como funciona muito bem nos outros contextos, mas pelo menos porque o Red Pill também é num conceito hétero, né? E é tóxico, é horroroso. E o Pink Pill não passa muito longe.
A gente pegou uma coisa, um ódio pelos homens, assim como os Red Pills têm ódio pelas mulheres, e a gente se odiando não vai a lugar nenhum. Apesar de eu achar que todo mundo tem liberdade pra fazer agir da maneira que quiser na sua vida, cara, eu acho que tem coisas que são muito tóxicas, sabe? E a gente odiar um ao outro de qualquer maneira já é tóxico. Eu acho que tanto os homens quanto as mulheres estão muito perdidos. Nós estamos perdidos enquanto sociedade. Nós estamos perdidos porque tudo que foi ensinado pra nós pelos nossos pais, que são de outra geração, são da época que as coisas ainda eram sólidas. A gente foi criado na liquidez. A gente saiu de um contexto sólido e tudo virou líquido, e a gente tá aprendendo a lidar com isso. E a gente se odiar não vai ajudar. Óbvio que as pessoas vão errar com a gente, elas estão tão perdidas quanto a gente. É óbvio que a gente vai acabar errando com as pessoas também, porque estamos todos perdidos. E nesse momento do mundo, a gente precisa ter compreensão de que tá tudo bem se decepcionar, tá tudo bem ser decepcionado, tá tudo bem as coisas não serem perfeitas pra acontecer, tá tudo bem você não tá no momento perfeito da sua vida pra deixar as coisas acontecerem. A gente precisa ter um pouco mais de carinho com a gente mesmo enquanto sociedade jovem, que tá tentando se relacionar. Sim, a gente vai ter muita decepção. As pessoas estão doidinhas, poxa vida, você tá certo da cabeça? Não tá, né? Tá todo fudido. Eu também. Então, quem sou eu pra cagar regra na cabeça de alguém, sabe? Seguir esse tipo de ideia, esse tipo de conceito, achar que todo mundo é ruim, que só você é bom. Isso nunca leva a lugares legais, sabe? Eu acho que a gente precisa entender as nossas próprias limitações, as limitações do outro também. Porque às vezes a gente exige uma sensatez do outro que a gente não tem. Às vezes a gente exige uma responsabilidade emocional do outro que a gente também não tem. A gente precisa de alguma forma identificar onde é que esse trabalho pode ser feito internamente, mas também entender que todo mundo está fazendo um trabalho de alguma forma, mesmo que inconsciente. A nossa sociedade, ela não sabe muito bem onde ela está. Nós estamos num momento de transição, talvez um dos mais importantes da história. Nós temos inteligência artificial, as pessoas hoje podem se relacionar com a inteligência artificial. Hoje as pessoas se relacionam com um robô que valida tudo que elas falam. Elas nunca estão erradas. O robô não foi feito para dizer que você está errado. É muito mais fácil ser amigo de quem só te valida. É muito mais fácil se relacionar com as pessoas que só te amam. Só que os relacionamentos não são assim. Às vezes as pessoas vão te odiar. Às vezes as pessoas não vão te validar. Às vezes o que você faz não tá legal. Tá tudo bem, sabe? E quanto mais a gente só se afunda essa busca de validação, essa busca... eu não vou me relacionar porque, sei lá, vou me decepcionar, já me decepcionei, vou me decepcionar de novo. Tá bom, véi. Por que tu tem que dar certo o tempo todo? Não tem que dar certo o tempo todo. E é justamente por dar errado que quando der certo vai ser massa pra caralho. E é isso, sabe? É se permitir errar, ser humano, estar com o outro, permitir com que o outro também te ensine. Porque todas as pessoas que passam por nós são lições ambulantes de vida. Se a gente parar de olhar só pra gente um pouquinho, a gente vai ver que ao nosso redor tá acontecendo tanta coisa. Tem tanta gente pra ensinar tanta coisa pra gente, até nos mínimos detalhes. Se a gente estiver atento, a vida tá ensinando o tempo todo coisas pra gente. Enquanto isso, a gente se fecha e tem medo, e acaba que esse medo não deixa a gente viver. Acaba que esse medo priva a gente das melhores coisas que a vida poderia trazer. E eu acho que nem eu nem você queremos ser privados e podados pelo medo. Só que não é fácil. Com a quantidade de informação que a gente tem hoje, eu acho que a gente se perde muito fácil e fica muito mais complexo pra gente conseguir pensar por conta própria e viver nossa vida por conta própria. Porque se você for ver bem, o modelo vigente sempre parece o mais natural, mas às vezes o seu modelo de vida não vai ser o mais natural e não vai ser o modelo vigente. Você precisa se permitir a isso. Às vezes o seu padrão de relacionamento, seu modelo de relacionamento não vai ser um modelo aceito, normal, mas mesmo assim não deixe de se relacionar. Não deixe de acreditar que tem pessoas boas. Não deixe de se permitir quando acontecer. Não tô dizendo pra você ir procurar, mas não deixe de viver com medo do que pode dar errado, porque vai dar muita coisa errada na vida ainda. Enquanto você viver, vai dar coisa errada. E fugir disso só vai fazer a dor ser pior. É melhor uma dor consciente, que a gente sabe que a gente vai ter e sabe que vai passar também, do que uma dor que a gente tá sempre fugindo, temendo. Porque quando ela te pega é pior, é mais doído. Bom, aqui um breve adendo sobre esse nosso tempo.
cheio de informações para todos os lados. Toda informação que nos ajuda a sermos pessoas melhores, não cairmos em golpes, não entrarmos em grandes desilusões, são legais. Mas onde a vida acontece se as pessoas sabem de tudo e por saberem de tudo se boicotam de viver? Onde entra a experiência de vida se ninguém se permite mais e se todos desconfiam uns dos outros e se fecham? Cair, se decepcionar, sentir a dor da perda, do engano é parte da vida e sem isso estamos sendo amputados de nós mesmos, vivendo uma vida sem decepções, mas também sem vida. E aqui eu trouxe mais um autorzinho delícia para nós. Erich Fromm. Fromm diz, basicamente, que o medo de amar nasce do medo de perder o controle. Lá vem ele, né? O famoso controle. Para ele, muita gente troca o risco do amor por segurança emocional e paga com uma vida empobrecida. E tipo assim, que segurança emocional é essa que se a outra pessoa entrar na sua vida, ela vai se embora? Se o contato com o outro faz com que a sua segurança emocional acabe? Você só constrói segurança emocional mesmo, inteligência emocional, conforme você lida com as pessoas. Senão você tá só ensaiando uma coisa, é como viver a vida ensaiando e nunca entrar no teatro e apresentar a sua peça. Só ensaia dentro da sua cabeça, ensaia nananana, mas se você não partir pro game, isso não vale de nada. O amor, ele é um ato de coragem, não de covardia. Coragem porque você vai levar vários nãos. Coragem porque você tem que sair da sua zona de conforto. Coragem, porque às vezes você vai ter que ir naqueles lugares com seus amigos que você só queria ficar na sua cama. Coragem de falar aquele oi, mandar aquela mensagem, ficar o dia inteiro esperando a resposta e chorar à noite porque ela não veio. Coragem pra tomar um ghost. Coragem pra ser tratado como se você fosse nada. Coragem pra sofrer, ter ataque de ansiedade porque você não sabe mais se aquela pessoa tá sentindo alguma coisa pra você e você tá sentindo por ela. Tudo isso exige muita coragem. E em algum momento, isso nem vai acontecer. Em algum momento, simplesmente vai dar certo. E toda essa coragem que você teve, todas essas coisas horríveis que aconteceram no caminho vão valer a pena. A gente não pode desistir um dos outros, sabe? Eu tô solteira e eu não desisti do amor. Eu não tô procurando por ele, mas eu quero que em algum momento, quando eu estiver menos esperando, ele me encontre. E quando ele me encontrar, eu vou receber ele de braços abertos. Mesmo que um dia ele vá embora, mesmo que um dia eu vá chorar e sofrer por isso. Porque eu tenho tanto amor dentro de mim que ele só pode transbordar. E ele transborda além de tudo que eu faço, transborda pelo meu trabalho, transborda pelos meus amigos e para as pessoas que eu acho que merecem ele. Mas ele também... ele tem esse desejo intrínseco, humano, de transbordar para uma outra pessoa que a gente quer amorzinho. E é isso. Aqui, só para complementar todo esse pensamento, eu trouxe mais ou menos uma frase que eu acho que resume uma obra do Alain de Botton, Ensaios do Amor. E ele fala do medo de se decepcionar como uma tentativa infantil de evitar a frustração. E é o que a gente falou esse vídeo inteiro. Se frustrar é inevitável. A gente vai se frustrar de qualquer maneira e qualquer tentativa de evitar isso é uma criança esperneando por algo que é inevitável. Vai acontecer. Pra gente amar, a gente tem que estar disposto a entender que o outro não é a nossa fantasia, de que ele vai ter falhas, de que ele vai ter coisas ruins, que a gente não gosta tanto, que às vezes ele não vai saber se comunicar, que vão ter maus entendidos, que vão ter expectativas quebradas, porque o outro é um ser humano. Na nossa cabeça ele parece perfeito, mas é porque na nossa cabeça a gente tá idealizando as coisas. Daí que talvez venha a frustração, quando o outro não faz o que tá na nossa cabeça, mas nem a gente faz o que tá na nossa cabeça às vezes, né? Mal temos controle sobre nós. Então, quem espera garantias absolutas não entra no jogo da vida. A gente nunca tem garantia de nada. A gente não tem nem garantia de que a gente vai acordar amanhã e vai estar vivo. Então, faz um favor pra você mesmo e só se joga. Bom, e agora vem um momentinho de experiência própria. Eu escrevi um textinho pra terminar esse vídeo e acho que é bem pertinente. E eu vou ler pra vocês. Aqui diz: você não vai aprender a se amar sozinho. Amor precisa de referência, experiência, vivência, espelho, contraste. Ser amado de várias formas nos faz entender o que a gente merece e o que não merece, o que a gente quer e o que a gente não quer, o que gostamos e o que não gostamos. E é isso que nos ajuda a trabalhar no nosso amor próprio. Ficar em cima da torre isolada do mundo não te faz melhor do que ninguém, só te faz covarde, inconsciente, sem se permitir viver as experiências que fazem a vida valer a pena ser vivida de fato. É no contraste com o outro
que conhecemos a nós mesmos, que entendemos nossos limites, e em um ambiente controlado onde tudo ocorre dentro do seu controle, é um ambiente ilusório, que com a mínima interferência externa pode ruir e quebrar. Quando eu começo a ter medo de amar, eu lembro de tantas vezes que já amei muito, me decepcionei, mas segui em frente mais forte. Foram as experiências que me ensinaram isso. E me fechar na primeira decepção seria me fechar para coisas incríveis que acontecem depois de todo fracasso. Afinal, na vida como um todo, as coisas falham, acabam, fracassam, para que outras tomem seu lugar, transformem e ressignifiquem tudo. Isso não precisa virar um muro emocional, isso não precisa virar medo, isso não precisa virar retraimento. Isso pode simplesmente ser o que é, uma fase, um momento, que abre espaço para outros. Então a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam daquele blá blá blá, se inscreve, curte, nananã, comentem o que vocês acharam. E essa discussão é uma discussão livre. Sintam-se livres para vir aqui desabafar. Eu não diria tipo dar a sua opinião, porque você pode dar a sua opinião, com certeza, mas isso não vai mudar, talvez nem a minha vida, nem a sua. Mas talvez se você quebrar um pouco a barreira do eu tenho uma opinião e eu preciso estar certo, e colocar um desabafo. Desabafo que você sente. Como é que você sente? Sua vida? Como é que você sente a sua vida amorosa? Se você discordou com alguma coisa do vídeo, me conta a vivência de vida que você teve que te fez discordar. Que você fala, pô, cara, eu vivo isso daqui, isso que você falou não cabe pra mim, eu quero saber. Isso eu quero saber. Porque é assim que a gente começa a criar diálogo. Opinião forte faz ninguém nem olhar pro lado. A gente precisa de experiência de vida, a gente precisa de diálogo e a gente precisa se abrir de verdade mesmo. Contar como é que a nossa experiência de vida se conecta com as coisas, pra gente poder entender como fazer elas da melhor maneira possível. Então é isso, fico esperando o comentário de vocês e até a próxima. Um beijo.